Boa noite, amigos e amigas, pessoal do Encontro Espírita. Estamos aqui mais uma vez, mais uma noite, trazendo o estudo do nosso livro Respostas da Vida, Chico Xavier. Deixa eu mandar aviãozinho para o pessoal que está chegando aí. Vamos ver quem está por aqui para ouvir a gente hoje. Boa noite, João Carlos, Intermédium, Camila. Boa noite, Marquinho Faria. Hoje a gente está, aqui com o pessoal de casa. Então a gente vai chamar aqui nossa convidada, que é a Camila. Deixa eu já chamá-la aqui. Boa noite, Patrícia, bem-vinda. Babi, boa noite. Vamos aguardar. Oiê, boa noite. Boa noite. Deixa eu ver se eu arrumo aqui, ó. Pronto. Ela Tá me tá ouvindo bem? certinho. Tô ouvindo bem. Demorou um pouquinho para aparecer a voz, eu fiquei meio assim, falei, não, tá tudo certo. Tá. Vamos ver, deixa eu vir um Então pouquinho tá aqui para a bom. direita também. O pessoal vai entrando já, né? Entrando aqui, a Babi entrou, Fetosini, Lilian Carvalho. Boa noite, pessoal. Boa Dá mais uns noite, minutinhos pessoal. aqui. Viva! Deixa eu colocar a lição, qual que é, né? Uhum. Fixando. Estudar Kardec, seja bem-vindo. Vamos lá para mais esse estudo aí com a Camila. A Camila, né, faz parte do nosso grupo do Encontro Espírita. Ela fica mais aí no suporte, ajudando a gente, dando uma força nas reuniões. E quando dá um tempinho na agenda dela aí, a gente coloca ela também para vir de convidada, né, Camila? Muito bom, viu? Um prazer Sim. tê-la aqui Ah, comigo. imagina. Aí eu que Então, agradeço. Sempre bom. Sempre bom não é falar com gostoso, você, com o pessoal. É muito bom. Estudar é junto, legal. né? Oh, com certeza, né? É muito mais rico, né, quando a gente estuda junto. E esse tema é bem legal de hoje, né? Se desculpar, porque é muito difícil a gente lidar, né, com essa palavra, né, com as desculpas, com o perdão. Tem Então, razão. quem estiver aqui participando, viu, participa, comenta aí. A gente, na medida do possível, vai lendo os comentários também, as experiências, que às vezes, né, a gente fala, só eu e a Camila aqui estamos falando, mas de repente alguém fala uma palavra também de conforto para quem está assistindo. E a gente já viu muito isso nas lives, né? Um vai ajudando o outro. Então, não Uhum. pense que vocês estão aqui à toa, só ouvindo, não, tá? Teremos participação, hein? Isso aí. Gabi, cientista espírita, boa noite. Querida, vi seu vídeo, viu? Que você lançou hoje, muito bom mesmo. Tô com um pouquinho de saudade do seu rostinho, mas a gente vai matando aos poucos aí. Espiritismo com humor, boa noite, bem-vindos. Nica, boa noite. Aloísio, Silvia, sejam todos bem-vindos. Vamos começar então com a leitura, Camila? Que Vamos, eu acho vamos. que já vale a pena. Eu vou começar, né, que a gente já tinha combinado, e Uhum. aí a gente vai fazendo as análises na sequência. A Luísa pediu desculpa pelo atraso, mas que nada, chegou agora. Tá, não tá a tempo, fica tranquilo. Chegou na hora certa, Luiz. Ele queria que eu mandasse uma pizza para casa dele, estava todo folgado. Que eu contei que você comeu, que você está comendo pizza na sua casa, ele queria pizza também. Eu falei, vai ter Uhum. pizza, Eu vou Camila? mandar. Já tá falando. Já teve. Eu vou mandar a Já pizza pra foi. Luiz lá. Já ele está taguado para comer pizza, nossa. Vamos lá, então. Desculpar. Desculpe e você compreenderá. Eu achei curioso que ele não está pedindo para a gente entender o que aconteceu, o ato que aconteceu, a ofensa que aconteceu, a situação, a pessoa. Não, André Luiz fala simplesmente na primeira frase: desculpe, desculpe e você compreenderá. Então, depois de você desculpar, vai ser um processo essa compreensão. Não se Uhum. espere que a desculpa venha.
né? Depois da compreensão. Muitas vezes é dentro desse processo de entendimento, né? Eu achei muito válida essa primeira frase, né? E a gente lembra muito a questão, né, de Jesus, de perdoar, né? O que eu devo fazer? Perdoar e trabalhar, perdoar e servir, né? Quando uma pessoa foi perguntar a ele, né, o que ele devia fazer, mas e se a pessoa me xingar? Perdoa e serve, perdoa e trabalha. Falava assim, mas e se ele me bater? Também repetiu, e se ele me matar? A pessoa começou a falar numa passagem, não me recordo bem. E sempre foi essa resposta. Então não importa como, não importa quem faça, é a primeira coisa que a gente tem que entender, né? E já é a primeira regra aqui do André Luiz. Desculpe e você compreenderá. Aí a segunda, que eu já vou falar, e eu deixo a Camila falar. Onde existe amor, não há lugar para ressentimento. E aí, Camila? Não, essa também é bem curta, né? E é direta também, que na verdade, exercitar o perdão também é exercitar o amor, né? Então, não tem espaço para ressentimento onde há o amor. Na próxima aqui, né? Eu vou ler a próxima. Ao colocar-se na condição de quem erra, seja qual seja o problema, de imediato você notará que a compaixão nos dissolve qualquer sombra de crítica. A existência humana é uma coleção de testes. Não, pode falar dessa. Já tem dessa aí, alguma coisa? Eu vou falar dessa. Já vai junto, então tá bom. Pode ir, então. Elas são bem parecidas, ó. A existência humana é uma coleção de testes em que a divina sabedoria nos observa, com vistas à nossa habilitação para a vida superior. Quem hoje condena o próximo não sabe que talvez amanhã esteja enfrentando os mesmos problemas daqueles companheiros presentemente em dificuldade. Então, quando a gente não perdoa, a gente está adotando uma postura intolerante perante a vida mesmo. E se eu não perdoo o outro pela falta que ele cometeu, da mesma forma, quando eu cometer aquela mesma falta ou uma falta parecida com aquela, a minha própria consciência não vai me perdoar. Né? A gente tem aquela pergunta do Livro dos Espíritos, né, que é a 621. Anotei aqui, eu não sei de cabeça, tá, gente? Que é: onde está escrita a lei de Deus? Na consciência, né? Então, a mesma rigidez que eu tiver ao julgar o próximo, ao julgar o meu adversário, né? É a rigidez que eu vou ter quando eu mesma errar, perante os meus próprios erros, entendeu? Então, quando a gente pratica o perdão para a falta dos outros, a gente também está praticando a compreensão e também o auto-perdão, evitando, assim, né, que a gente cultive na gente, quando a gente erra, aquele sentimento de culpa que atrasa o nosso processo evolutivo. O sentimento de culpa pode estacionar a gente na nossa jornada evolutiva, né? Nossa, e como, né? Nem fale. A culpa a gente carrega. Bom, quem é mãe, né, já sabe que nasce a mãe, nasce a culpa, né? Então a gente já começa a exercitar a nossa desculpa mesmo por várias dificuldades que a gente tem. A gente planeja muita coisa e quando a gente descobre que tem uma vida aí como missão, você vê que o planejamento não sai muito tão bem assim. Então os tropeços grandes, né, pelo caminho. Então é o auto-perdão, né, que a gente vai também exercitando aos poucos. Com certeza. Quer dar uma João lida aí nos comentários? Não, deixar. O João falou, Flavinha pegou pesado hoje, ajudar os desafetos, né, que eu falei de manhã, de tarde, e desculpar. João, você tá vendo que a espiritualidade está querendo te mandar alguma mensagem. Fique atento aos pequenos sinais. Ou a Luísa falando, melhor sermos nós a perdoarmos do que termos que pedir perdão. Pois é, né? E tudo é uma experiência, né? Tudo é uma experiência que a gente tem que passar. João comenta aqui que ambos são testes difíceis e realmente são mesmo. E aí, quando a gente fala aqui nesse primeiro ponto, né, ele fala que quando a gente se coloca na condição, a gente tem essa compaixão com o próximo, nada mais é do que a gente exercitar essa empatia.
pelo outro. Então, Verdade. muitas vezes a gente vê o erro, a pessoa cometeu um erro grave, né? Ou às vezes você presencia uma parte de uma situação e a gente já julga, né? Vê uma pessoa estressada num trânsito, vê uma pessoa, sei lá, no supermercado tendo alguma crise, gritando com outras pessoas, e a gente não sabe, né, o que aconteceu. E muitas vezes a gente tenta ajudar essas pessoas, ou um parente, um amigo que está numa dificuldade, a gente vai, né, e leva uma patada, leva leva, sai daqui, ó, não é com você, não estou falando com você. E é bem assim, né? Você fala, mas eu tô tentando fazer o bem, eu tô tentando ajudar. Mas aí, cabe a gente a se colocar na condição da pessoa, a ter a simpatia. Ah, eu quero ajudar, mas ela não quer ajuda. Aí a gente tem que entender a posição do outro, que muitas vezes tem o tempo dele também para se fazer compreender uma situação, para entender às vezes que precisa de uma ajuda, que tem muita gente também que não entende que precisa dessa ajuda, acha que é autossuficiente, e a gente vai com carinho, aos poucos, né, imaginando tudo que aquela pessoa passou, todos nós temos a nossa história, nós temos as coisas que nós passamos pela infância, adolescência, começo de vida adulta, nós carregamos um histórico conosco, nós temos essa história dentro de nós, e com isso nós temos traumas, nós temos vivências, experiências que não foram tão boas e que foram moldando a nossa forma de pensamento hoje. Então, para a gente sair criticando, a gente não deveria fazer isso com ninguém, com um desconhecido, jamais, e menos ainda com um conhecido, que você sabe uma parte da história. Então, entender o que motiva a pessoa a ser assim, às vezes a pessoa um pouco mais rude, mais ríspida, e aí você vem só com a ideia, vou fazer o bem, vou ajudar, e a pessoa não está disposta a receber essa ajuda. E aí a gente já sai, já se afasta, e pera, né? Não é assim, as coisas não são assim. E aí ele fala aqui no segundo ponto, né? A existência humana é uma coleção de testes. Então, não, sim, é que eu vou comentar. Então, a gente vai passando por diversas situações, né? Como disse a Aloísio, é melhor perdoar do que ser perdoado. Às vezes é o contrário. E a gente vai testando também, né? O nosso orgulho, e o quanto de humilde que a gente ainda está, né? Quanto que a gente pode oferecer uma ajuda, quanto a gente precisa de uma ajuda e deixa também o outro se aproximar. Quando alguém vem te ofender e te fala uma coisa que você não é, e você fala, não, eu tenho que responder, eu tenho que rebater mesmo, ele tem que saber a verdade. Até que ponto a gente tem que falar a nossa verdade? Então a gente tem que entender toda a situação, e hoje, né, ainda mais hoje, nesse momento que a gente está passando, né, falei já isso nas lives, todo mundo está muito sensível, todo mundo está muito ríspido, e você falar com a pessoa, você perguntar para 10 pessoas, você está bem? Boa parte delas vai te falar de coração, não tô, tem alguma coisa que não tá legal, porque tá todo mundo preocupado, né? Então a gente não tem que sair julgando, às vezes, um pedacinho que a gente vê, né? E tem que condenar ninguém, a gente não sabe o que passa na cabeça de cada um, não sabe os medos de cada um. Não. Né? A gente então nunca vai ter a visão inteira da situação do outro. Jamais. A gente pode conhecer um problema de agora, mas a gente não sabe toda a bagagem que ele tem dessa e de outras vidas também. Então, a gente não entende nem a gente, né? Nem a gente se entende. Às vezes você passa por uma situação e fala, nossa, eu pensei que eu ia reagir de uma maneira, e você vai e reage de outra, completamente diferente. Eu sou uma pessoa assim, que eu sou explosiva, eu sou agitada, mas se alguém vir me ofender, falar alguma coisa, já aconteceu, eu recuo, eu me fecho, eu não consigo responder. E eu travo simplesmente, eu não consigo. E se você me vê de fora, você fala, não, a Flávia vai sair falando, vai sair, não sei o quê. Eu não consigo, eu fico quieta. E até brinco, né? Eu sou falante. Quando eu não estou bem, é porque eu estou falando pouco. Então, meu marido já fala, né, que conhece, tem alguma coisa de errado com ela, tá falando pouco. Começa a ficar monossilábica e a gente vai, né, se entendendo aí, essa loucura. E aí eu vou pro próximo, tá? Tá. Nos esquemas da eterna justiça, o perdão é luz que extingue as trevas.
É. Que, Então, que coisa mais linda, né? uhum. Quando a gente não perdoa, a gente fica preso àquela situação até que ela se resolva. Por mais que já tenha passado muito tempo daquilo que aconteceu e que a gente não conseguiu perdoar, a gente está carregando aquela história com a gente está ligado àquele ofensor, mentalmente ligado a ele. Então a gente está numa prisão. O não perdoar é uma prisão. Perdoar significa liberdade, não só para quem está perdoando, mas para também quem foi perdoado, né? Aquela pessoa que ofendeu, assim, quando a gente perdoa, não significa que que a gente vai fazer com que ele não precise mais pagar por aquilo que ele fez. Mas disso se encarrega a providência divina. Não é a gente que tem que se vingar e não é a gente que tem que fazer a justiça com as nossas próprias mãos, não é verdade? E, na verdade, quando a gente perdoa, o maior beneficiado é a gente. Então, é o que a gente vê aqui, né? Perdão é a luz que extingue as trevas, principalmente pra gente que perdoa, quando a gente perdoa, né? Sim, e muito interessante, né, do que você falou dessas amarras, né? A Luísa também está falando disso, Uhum, e realmente o nosso pensamento fica na outra pessoa, do mesmo jeito que a gente faz uma prece e a gente também emana boas energias para quem a gente quer que melhore, faz uma oração. Quando você fica preso nesse pensamento, você também está ligado de uma maneira ou outra com a uhum. pessoa. E se ambas estão E com mágoa e com ressentimento, você está vibrando na mesma sintonia. Então isso não é uhum, bom para ninguém. A partir do momento que você perdoa, você já muda a sua faixa de sintonia. E mesmo que a pessoa não tenha perdoado e não tenha resolvido, aquilo não vai te afetar da maneira que uhum, afetava. Né? O é ideal é verdade. dissolver, né? É trazer essa luz, tentar se reconciliar, mas às vezes não é possível, a gente sabe, né? Precisa de tempo. É. E esse negócio de a gente ficar preso ainda àquela situação, isso pode, inclusive, permanecer por mais de uma encarnação, por várias encarnações, um Eu tenho perseguindo o outro, certeza que uma carrega. vez de cada. Na verdade, eu até separei um trechinho aqui, ó, que é bem famoso, né? Reconcilia-te com o teu adversário enquanto estás no caminho com ele. Está lá em Mateus. É muito interessante, tem a ver com isso também, né? É quando a gente pega também, né, nos missionários de luz, a gente pega a história lá, a famosa história, né, da reencarnação de Segismundo, que vem como Uhum, filho, né, de uma pessoa que ele matou. E aí o uhum, pai, né, vem pai e filho para resolver esse problema. E o pai já começa também a sentir alguma coisa, mesmo durante a gravidez da mulher. E o filho também com medo, né, porque ele lembrava de tudo o que aconteceu, ele uhum, estava vindo para reencarnar. Então, com certeza, Camila, e a gente tem que aproveitar mesmo. Se você tem um desafeto, tem uma pessoa que a gente tem uma mágoa, tem um ressentimento, tenta se aproximar, muitas vezes de uma maneira mais sutil, né? Hoje em dia, com o WhatsApp, aí, com os aplicativos de mensagem, a gente consegue até ir se aproximando aos pouquinhos, né? Não precisa chegar e dar um uhum. abraço, mas começa uma Cara a cara. mensagenzinha, né? Uma piadinha, alguma coisa de humor, e aí a gente vai tentando aos poucos, né? Acho que a gente tem que usar Uhum, tudo ao nosso favor e tentar, né? Tentar extinguir essa sombra, essa treva aí que a gente carrega, e se não resolver essa vida, como disse a Camila, vai para a próxima. E aí você tem que vir de novo com a pessoa. Então, olha só, né? Para você se livrar disso também, é o amor, né? Para você se libertar disso e tá todo mundo bem, o ideal é que a gente ame todas as pessoas, né? Como irmão, como Jesus uhum, ensinou. Mas por enquanto a gente precisa se reconciliar para não ter esses desafetos, para não ter esses reajustes nas próximas vidas. A Mica falando uhum, aqui, quando perdoamos, ficamos leve. É como se tirasse um peso das costas. O coração, né? O coração da gente ele fica amarrado quando a gente está com sentimento ruim, com ressentimento. Parece que, né? Ele amarra mesmo, né? A gente fala, o coração fica pequenininho, fica doído. uhum. E isso vai, né? Isso alivia muito, isso liberta a gente, com certeza. Pode mandar bala aí, se quiser. Tá.
Aqui, ó, eu vou ler uma que eu adorei, assim, achei demais. Ela é bem curtinha, Uhum. porque ela é inusitada, veja. Ó, às vezes, aquilo que parece ofensa é o socorro oculto do mundo espiritual em seu benefício. Então, veja, as leis divinas são tão perfeitamente engendradas, é tudo tão perfeitamente articulado, que aquilo que parece ser algo ruim, que alguém causou pra gente, que é aquilo que a gente precisa trabalhar para perdoar, na verdade, está diretamente ligado às leis de causa e efeito também. Ao que a gente possa ter feito no passado e precisa aprender agora com isso. Então, e pensando dessa forma como ele diz aqui, ó, é um socorro oculto do mundo espiritual em seu benefício, se a gente encarar o problema dessa forma, talvez fique até mais fácil para a gente para trabalhar o perdão. O outro também é uma ferramenta do nosso processo educativo, entende? Eu achei demais Sim, essa frase. porque às vezes a pessoa fala uma coisa, né, uma ofensa, que te abre os olhos. Você faz Uhum, pensar algo sobre você. Nossa, mas eu sou assim mesmo? Né? Você acaba repensando. Se você realmente, né, não levar na direção de vou insultar ele de volta, vou dar o troco, vou me vingar, né? Vamos pensar, a gente já está um pouquinho evoluído, né? Não vamos pensar em uhum, vingança aqui. Mas pensando, nossa, se ele falou isso para mim, por que ele pensa de mim isso? E aí a gente uhum, faz esse autoexame. E às vezes a gente abre os olhos para uma situação e fala, olha, não é mesmo, é verdade. Em determinada situação eu fui assim mesmo. E quem sabe a gente, né, não acaba abrindo os olhos e se melhorando. ou até para E coisas. Oh, desculpe, pode falar que eu continuar. esqueci, mas pode falar que eu esqueci, eu tenho que lembrar. Desculpa. Não, eu ia falar até para coisas mais graves, que não seja algo que alguém te fale, mas algo que te aconteça. A gente tem que, de repente, analisar a situação para, peraí, o que eu tenho que aprender com isso? Por que isso está acontecendo comigo? Alguma Lembrei, tá lição tem vendo? aí? Você me Uhum. ajudou, lembrei. Beleza, ufa. Porque, e o que acontece? Exatamente isso que você falou, de uma coisa acontecer. Porque se não fosse para acontecer, a espiritualidade não teria permitido. Alguma Uhum. coisa teria acontecido no meio do caminho, alguém socorrido, uma outra situação, e não teria sido permitido que algo ruim acontecesse. Então, muito bem Uhum. colocado. O que você colocou, eu já lembrei, não quero falar. Sintonia tá Então isso boa. ajuda. Ajuda a gente a exercitar o perdão. A gente está vendo o outro como uma ferramenta ou nosso auxílio também, as situações que acontecem. E é Com tudo certeza. sincronizadinho ali, né? A gente Nada mal à toa, entende isso. nada É, é à toa, tipo, aconteceu porque, você estava em algum lugar ali dando sopa, tá fazendo nada, aconteceu com você. Não, 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 acontece tudo programado, né, planejado, ou como consequência de algo que aconteceu, né, no momento. uhum. E às vezes você até pediu para passar por aquilo de novo e um processo de educação para aquilo que você tenha feito em outra vida, você nem lembra. Às vezes você tenta analisar, mas o que eu fiz para isso acontecer agora? Não foi agora, talvez você não vá lembrar e não vai entender agora. Um dia a gente vai entender, né? Pensa Seja, na complexidade que é a lei de causa e efeito, para dar certo para todo mundo ao mesmo tempo e todo mundo evoluindo aqui junto nessa loucura que é, né? Esse mundo nosso de provas e expiações. Né? e a gente tem, né? A gente tem muitos débitos a pagar, e eu sempre lembro do Divaldo, né? Com aquele espírito lá que acompanhava ele, lá, o Máscara de Ferro, Hum, era um problema de 400 anos atrás dele. Então, imagina! quem éramos nós? E aí, outro ponto também, falando de encarnação, né? Que é bom também não voltar muito para trás. Estava relendo o Nosso Lar esses dias, né? E falando que Uhum, Dona Laura e seu Ricardo, que eram dois espíritos bem evoluídos em questão, né, que estavam bem na sua programação, e eles retornam, né, para o mundo espiritual, e foi permitido que eles vissem até 3 encarnações atrás, né, 3 encarnações uhum, passadas, porque as demais não acrescentaria nada para eles. uhum, Então, né, só ia trazer mais problemas, que era uma coisa que já estava resolvido. Né? Você não precisa lembrar, por exemplo, se você cometeu algo muito grave, né? Vão 3 encarnações passadas, vamos arredondar, né? Ainda deve ser até menos, mas 200, 300 anos, vamos falar por aí, pode né? ser.
Uhum. Então, não, não vale a pena, não vale a pena você ir tanto mais para trás assim, né? Então, você vê como a misericórdia divina ela é muito grande, né? E aí já Uhum. vai para a próxima leitura, para a próxima frase. Pode ler se quiser. Tá. A, a misericórdia vai além do perdão, criando o esquecimento do mal. Mas veja, perdoar, aqui fala sobre esquecimento do mal. Perdoar não é esquecer o fato em si. Não tem como a gente esquecer o que aconteceu. A gente não vai ter um surto de amnésia e esquecer aquele fato. Isso faz parte da nossa memória. Não vai, nessa vida, pelo menos, a gente não vai esquecer. E o perdoar, na verdade, é você esquecer o mal que aquele acontecimento te trouxe. Você Exatamente. ressignificar aquele acontecimento. E veja como é, né, a misericórdia divina no processo reencarnatório em que a gente esquece momentaneamente dos fatos ocorridos nas outras vidas, para a gente ter a oportunidade aqui de trabalhar esses sentimentos com os nossos familiares, nossos amigos, para transformar algum sentimento ruim que exista de coisas que a gente tenha feito de ruim para eles, ou eles para nós, e transformar esse sentimento em amor. A gente é, vai ressignificar a nossa relação com as pessoas. E aí, trabalhando esse amor, vamos imaginar assim, mãe e filho. Por mais, vamos imaginar que a gente voltou para o plano espiritual lá depois dessa encarnação, nosso filho voltou depois de um tempo, a gente vai conversar. O amor que a gente construiu nessa encarnação vai ajudar a gente a ressignificar alguma coisa que a gente volte a lembrar de outra encarnação. Não é verdade? É Não verdade, vai ser né? a mesma coisa depois de você ter sido mãe dele. Não é verdade? Não, Isso é porque já tem misericórdia divina. todo o amor de mãe, amor de pai, né, envolvido. Uhum, E é uma bênção, né? Por mais que você tenha alguns problemas, mas você como mãe sempre vai querer dar o seu melhor, né? Sempre vai querer uhum. resolver os problemas. E é muito, Isso é muito incrível. bonito mesmo. Muito, muito legal que você levantou pra gente, É, porque é uma oportunidade, né? uhum. É uma ferramenta da providência divina para ajudar a gente a perdoar e E ser perdoado também, né? eles falam que o ato de você perdoar, né, que é um sinal dos espíritos já de grandes espíritos, né, que a pessoa já está numa evolução moral muito grande e quem ainda tem o rancor, né, isso no Evangelho, né, no Evangelho segundo o Espiritismo, quem cultiva ainda o rancor é um sinal, sim, de rebaixamento e inferioridade. E aí a gente Uhum, lembra, né, que não é falar, né, eu te perdoo, eu desculpo, eu desculpo, né, perdoo, mas eu não esqueço. Também tem essa, né? Que às vezes a pessoa fala, uhum. que aí começa a lembrar, já dá aquele mal-estar na pessoa. Mas é assim Tá através dos carregando. nossos atos, né? Uhum. Foi? A Tá pessoa ruim? estar lembrando. Oi? Tá. Eu pensei que tava caindo a conexão, Ah, que não, não, susto. não, não. Tá, a pessoa estar lembrando, eu perdoo, mas não esqueço, vamos supor, é com uma Uhum. conotação de não perdoei tanto assim. Ela está carregando É, aquele fato ainda, igual a gente mencionou lá para trás, né? sim, e aí você tem uma oportunidade, e aí você pensa, né? Quando você pensa em uma pessoa, se você perdoa ou não pensa, você tem uma oportunidade de ajudar essa pessoa, né? Esse desafeto, essa Uhum, pessoa que você ainda está se conciliando, você não dá tão bem com a pessoa, e aí você tem a oportunidade de ajudá-la. Você ajuda, uhum, né? Você tem, pensa que isso também é uma oportunidade que a gente tem, né? Para reparar uhum. todo o mal. Vou É ler aqui, verdade. tá? Tá. Em muitas ocasiões, a divina providência nos permite o erro para que aprendamos a perdoar. Olha só que legal, hein? E quando a gente erra, a gente é, a gente tem que aprender a não ficar preso àquele sentimento de culpa. Como a gente já disse, a culpa é um atraso. A culpa não é legal. A culpa é diferente de você ter a responsabilidade sobre o seu erro, né? Culpa é aquele sentimento que vai te deixar preso àquele acontecimento. E isso é,
quando a gente aprende com o nosso próprio erro, a gente enxerga diferente quando o outro erra também. Então, errar ensina a perdoar, não é verdade? Com É muito certeza que legal você essa se frase. coloca numa posição que fala, nossa, eu nunca faria isso, olha só como outra pessoa fez. A gente às vezes se coloca num patamar muito elevado, né? Olha só o Uhum. outro, nunca que eu ia fazer dessa maneira. E aí acontece uma situação, a gente erra, a gente vê, opa, não é bem assim. Né? Olha como eu Uhum. agi, olha como que foi, né? E aí você tem que ir lá e pedir desculpa para uma pessoa, que também é muito difícil você falar, olha, eu não agi legal com você, poderia ter falado de outra maneira. E é um Uhum. e muitas vezes as pessoas não conseguem, né, fazer isso, falar assim de coisas abertas. É um esforço mesmo, né, que tem. É um A esforço, é Luísa um falando. treinamento. Aqui a Babi falando, Deus é tão lindo que nos faz esquecer para aprender a perdoar de novo, é que a gente estava falando, né? Ressignificação. Uhum. Aí o Aloísio, Paulo de Tarso não ficou se culpando e nem justificando, apenas disse, o que queres que eu faça Isso. ao reencontrar Jesus? Ele caiu em si, né? Foi uma coisa assim tão foi imediato, né? Ele caiu em si e entendeu a grandeza de Jesus, mas também imagina você dar de encontro com a luz de Jesus, né? Uma luz Uhum. que cegou ele, né, por um tempo, mas ele viu essa luz. Imagina, a gente nem imagina a sensação que isso traz, É né? verdade. Eu lembro que quando, olha, assim, lugares que me fizeram sentir uma calma, uma tranquilidade muito grande. Alguns já falaram que visitaram a casa do Chico, lá em Uberaba Uhum. também, que sentem essa calma, e eu senti quando eu fui visitar a Mansão do Caminho, que também assim é um lugar divino, é de uma calma, de uma serenidade. Só de você estar ali visitando você já sente isso. Então imagina a luz de Jesus na sua frente, né? Você simplesmente abre os olhos para tudo mesmo, né? É. Paulo que era extremamente inteligente, né? Por isso que ele teve a missão que ele teve, né? Porque ele era uma pessoa muito Uhum. preparada, ele só tinha as Uhum. crenças dele, ele só não acreditava, né? O que Jesus era mesmo quem era. Ele era E fiel aos ensinamentos que ele já tinha recebido aos, da família. aos ensinamentos mosaicos, né? Ele era Aham. fiel a isso e ele não acreditava que ele era o Messias prometido, Jesus. E aí, Então, quando acontece a luz, ele cai em si, né? Fala. aham. Então, mas nesse momento que o Aloysio citou ali, imagina se ele começasse a ficar se remoendo com o sentimento de culpa por ter errado e não, ele ia ter estacionado por ali. E ele não, seguiu em frente, né? Como que o Aloysio escreveu ali? Ela falou, Senhor, o que queres que eu faça, né? A frase, Não né? ficou se culpando nem justificando, apenas disse o que queres que Isso. eu faça ao reencontrar Jesus. Uhum. Nem Muito dava legal. muito tempo também. No livro Libertação, Babi falando, diz que muito que a culpa, não, diz muito que a culpa nos faz pensar que não merecemos a ajuda da É. espiritualidade. A gente se fecha, né? Uhum. No final das contas. Olha só que interessante. Sendo que simplesmente a Carolzinha, gente, ao errar, precisa olhar o que que eu preciso fazer agora, o que que eu aprendi com isso. E um dos aprendizados é você vai trazer com você que é saber perdoar quando alguém fizer o mesmo. Você vai compreender. É mais fácil você se colocar no lugar dele, porque você já fez, né? Algo parecido. com Então é cer- um. com certeza. A Rosa Iner entrou aqui. A Martiele está falando que ela é amiga da Martiele de Minas. Ai, que legal, seja bem-vinda. Então, amanhã temos a Martiele aqui também. Já vai acompanhando hoje aqui a gente. A Babi falando que a Carolzinha, que já visitou a casa de Chico, disse que é inexplicável a energia daquela casa. Nossa, deve ser mesmo. Quero muito ir um dia. Ah, o Aloysio contando que o Vitor ficou trancado no quarto do Chico, eu lembro que ele contou. Verdade. Ei, a É, gente podia marcar o encontro do nosso pessoal do encontro em um desses dois lugares, hein? Já pensou? imagina só, né? Olha que Nosso legal. encontro presencial. Nossa, hein? Ia ser bom Uhum. demais. Então vamos Vamos guardar lá, esse. quem que lê agora que eu já esqueci aqui? Eu não lembro agora. Pode ler se quiser. Tá bom.
a indulgência é a fonte que lava os venenos da culpa. Uhum. Eu trouxe até um trechinho, vou Pode pegar falar aí. aqui. Peraí. Olha, um trecho de um cara conhecido aí de todo mundo, tá? Não vou falar quem é, mas quando ele foi crucificado, ele disse assim, ó: Pai, perdoa-lhes, porque ainda não sabem o que fazem. Então, assim como a gente comentou antes, né? A indulgência nada mais é do que compreender o erro dos outros, né? E é assim que a gente constrói a capacidade na gente de auto-perdão também, resumindo tudo que a gente já falou para trás. Alguém sabe quem que foi esse cara que disse isso? Ele é meio Ah, famoso. tá fácil, hein? Crucificado, Hum. né? Não tem nem muito o que falar, não. É de uma É grandeza, verdade. né? Nossa, Camila, é de uma grandeza, se a gente pensar, né? Uhum. Não tem, não é mesmo? Ninguém passaria, ninguém tem essa evolução. Mas Jesus é maravilhoso. Nossa, é um realmente modelo e guia. A gente tem que ter sempre em mente, sempre quando a gente estiver numa situação difícil, tentar pensar assim, né? O que que ele faria nessa situação? Né? E se ele estivesse aqui me olhando, como que eu deveria agir? Ele É, tá olhando, né? não, o tempo todo, né? Estamos sempre acompanhados, né? Temos que estar acompanhados de espíritos amigos que ajudam na nossa evolução, né? Que nos trazem mais Uhum. trabalho É e verdade, a gente tem que seguir assim. com certeza. Então, olha lá, a Babi falou que é o GG. É o GG. GG da Carol. Uhum. Ah, Ó, o Aloysio a falou Luísa, lá. né? Pode O falar. Lucas Gabriel quer ir para Uberaba também. Bora marcar um tour por lá. A Cleia vai ser nossa guia, ó. Não, vamos marcar. A gente tá mais perto, né? Você também não tá tão. Dá para se organizar, né? Lucas Gabriel, acho Tá, que é de Manaus, né, Camila? Então, quando é. ele puder, a gente vai. Ele se vira pra ir. Mas vamos esperar acabar a pandemia, né? Ah, Que aí a gente vai sim, mais sim. tranquilo. Senão a gente vai chegar lá e não vai nem poder se abraçar, né? Ah, Então, não, não tem que ir com não calma, né? dá. Vamos, É. vamos com calma, vamos seguindo. E vamos aqui para a Então, próxima, então. tá. Perdão é a fórmula da paz. Na verdade, já diz tudo a própria frase, né? Eu trouxe mais um trecho do cara conhecido lá, ó. Amai os vossos inimigos. Olha que lindo. Bendizei os que vos maldizem, orai por aqueles que vos perseguem e caluniam, e perdoai 70 vezes 7, e ofertai amor aos que vos odeiam. Não podia faltar o 70 vezes 7 hoje, né? Nem que Não, fosse junto. eu estava esperando você falar. Então, ai, ai. Então, é nada mais é do que isso, né? Olha só como resume muito perfeitamente o que a nossa cartilha, a nossa receita do bolo, sobre o que a gente tem que fazer. Eu vou repetir, posso? É tão legal que eu vou repetir essa Pode, frase. oh, claro, sim, por favor. Amai os vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, orai por aqueles que vos perseguem e caluniam, perdoai 70 vezes 7 e ofertai amor aos que vos odeiam. Esse trecho está lá em Mateus também, capítulo 5. A gente tem a gente tem a fórmula, né? A gente tem o livro de receitas, mas e para seguir, né? E Tem para que ficar deixar tentando. o nosso orgulho de lado, né? As nossas Uhum, dificuldades aí de aceitar também o momento do outro. E a gente se pega muito, né, em relação a isso. E o tempo uhum, todo a gente se ofende por tão pouco, né? E às vezes, uhum, muitas vezes a gente se ofende porque a gente quer defender algo ou alguma uhum, coisa que você acredita, e ao invés de você ir e plantar o bem, você sai ofendendo quem não concorda com você. Então, olha uhum, só, né? A gente tem que tomar muito cuidado quando a gente levanta uma causa. Primeiro, se você está falando realmente e agindo como tal, porque não adianta também uhum. sair falando e publicando em redes e agindo de uma outra maneira.
E o outro ponto é você sempre fazer o bem. Então, a partir do momento que você começa a pensar no seu próximo, né? Que você, se você quer receber o bem, que é o que eu estou fazendo do livro do Sinal Verde, né? Se você quer receber o bem, você tem que fazer o bem para o próximo. Você tem que ajudar o outro. E aí, como é que você vai ter? O bem, ele gera essa paz íntima, essa paz interior que todo mundo busca. E se você não faz isso, como que você quer receber o bem? Como você quer ficar em paz? Né? Se a gente Uhum. já não começa exercitando esse perdão, esse amor, essa ajuda, oração, e tem que ir aos poucos, né? Primeiro, claro, com quem a gente vê que está mais aberto também para reconciliar, porque não adianta a gente sair dessa live e falar, olha, eu vou desligar aqui, vou ligar aqui para a pessoa que eu tenho um problema e vamos resolver. Hoje eu quero resolver. No final das contas, você quer resolver, você acaba arrumando mais confusão, que você vai querer falar as suas verdades, né? Vai ter umas coisas entaladas, né? Quem não tem, né? As coisas entaladas, assim, que tá há anos, e a gente precisa se segurar, né? Entender o tempo do outro, ver o quanto que o outro tá aberto para te ouvir também, e tudo aos poucos, né? Com muita sensibilidade, com muita empatia, ouvindo também. Muitas vezes você quer perdoar, mas você só quer falar. Falar, vou me acertar com a Hum, pessoa. Eu só quero falar o que eu penso, mas você consegue escutar o que a pessoa te diz? Né? Quantos verdade. mal entendidos a gente tem por conta disso, né? Por problema de comunicação. A pessoa falou uma coisa meio atravessada, você entendeu outro e você ficou com aquilo e nunca se falou mais nisso, nunca entendeu. Nenhum dos dois abriu o coração. Então, Uhum. vamos observar essas oportunidades, né? Acho que a vida, a espiritualidade aí sempre dá oportunidade para a gente se aproximar e Uhum. resolver. Então vamos estar abertos a isso, vamos ver os meios, né? Como eu disse, vamos aos pouquinhos. Manda uma mensagem aqui, outra ali, nada a ver, vai tentando uma proximidade, um contato, até que o momento que você vê de repente que a pessoa, muitas vezes a pessoa, se é uma pessoa que você está afastada por um tempo, a pessoa também passou por outras experiências e tá com o Uhum. coração aberto, de repente, a gente não é como a gente era ontem, semana passada, um ano atrás. A gente muda constantemente, né? E quem te garante também que a pessoa, né, que às vezes você se afastou e tem esse desafeto, também não mudou, É né? verdade. Então vale a pena, sim, né, a gente buscar, né, sempre o bem, sempre ajudar. E aí vou fechar a Uhum. última aqui, tá? Tá. Aprendamos a tolerar para que sejamos tolerados. Então, sobre essa frase aqui, eu também anotei um trecho dele, porque a gente tinha que terminar a conversa falando dele, né? De Jesus. Aquele. A medida com que se mede é a medida com que se é medido, né? Tem a ver com aquele item lá de cima que a gente falou, que aquela rigidez com que eu trate a ação do outro vai ser a mesma com que eu mesma vou tratar quando eu errar. Uhum. Então, a, a nossa consciência vai cobrar da mesma forma que a gente cobra, né? É Sim, a isso. gente é tão crítico com os outros, né? E manso com a gente, né? Às Uhum. vezes a gente fala, nossa, né? Eu tava cansado, por isso que eu falei assim. E o outro às vezes É, também tá cansado, tá muito pior do que a gente, né? é manso com a gente aqui, enquanto a gente ainda tá um pouco, digamos, pode-se dizer assim, atordoado assim com a vida. Atordoado não é uma palavra, não é uma palavra boa. Vamos pensar. A gente, enquanto está encarnado aqui, tem um entendimento limitado. Então, a gente pode até ser bonzinho com a gente agora, mas depois que a gente enxergar a situação de um outro prisma, não vai ser bonzinho não com a gente. A gente vai enxergar os nossos erros e ser tão crítico conosco mesmo quanto a gente foi com os outros. Bonzinho Aí a a gente gente pode vai estar ter o estando nosso agora, meio que mentor, tentando. vai ter outras pessoas, Vai. né, para abrir os olhos lá, né? Uhum. E a gente não Nosso, sabe, né? nosso, nosso eu vai acabar sendo exposto aqui, enquanto a gente está aqui, a gente está usando esse corpo físico. Vamos supor assim que eu pense alguma coisa ruim de você. Eu que sou
tento ser educada ali, não vou falar aquilo para você e tal, guardo para mim. Uhum. Por Uhum. isso que a gente tem que educar até o próprio pensamento. Lá no plano espiritual, pensou, falou. É, Então você tem que educar o pensamento desde já, porque quando você estiver lá, você pensou, você já mostrou aquilo que você está pensando. Não vai ter como você esconder, né? não, e a gente Da se mesma engana, né? forma, Fala, nossa, mas eu era tão bonzinho, eu fazia trabalho voluntário, eu ajudava as pessoas. Mas eu falei, e então, aqueles problemas que você veio para resolver? Você resolveu? Só que não, né? São os atos, né? São os atos uhum, que vão justificar. E a gente tem sim, né, que exercer essa tolerância, a gente se olhar mesmo no espelho, né, e ver realmente, né, como o próprio Evangelho diz no Bem-aventurados, os misericordiosos, os que têm com misericórdia, não, os misericordiosos os mesmo. misericordiosos. E ele fala num momento que você tem realmente que se olhar no espelho e ver se a sua ação vinda do outro, você teria a mesma reação. Você veria isso com Uhum, bons olhos? Porque de repente você, né, só vê o problema no outro. Quando é com é você, você verdade. acaba sendo tolerante, Isso, né? acha um jeito de se conformar ali, de Ah, a gente se. arruma desculpa É. para tudo, Uhum, né? E a mesma coisa a gente tem que pensar também com os que estão próximos com a gente. Nós com nossas missão de pais e mães, porque a gente tem que saber também o limite. Muitas vezes a gente ama tanto que não percebe algumas coisas. Então a gente também tem essa missão de sempre estar atento, de sempre ser, né, tolerante, mas tudo com limite, tudo com tudo definido, você entendendo mesmo o que está acontecendo, né? Porque muitas vezes a uhum, gente passa assim a mão na cabeça, a gente entende de um outro jeito, fala, ai, meu filho, deixa agora, né? E a gente tem que entender que é um espírito que está vindo sobre a responsabilidade nossa e que ele também tem as uhum, coisas dele para resolver. E a gente pode atrapalhar agindo de uma outra maneira. Né? A gente veio com uma uhum. missão, por algum motivo a gente precisa passar um determinado exemplo, ou se transformar para passar esse exemplo. E se a gente não cumpre também, é uma outra vida, é uma outra responsabilidade que não está sendo cumprida. Então, ser mãe e pai é missão em dobro, né? Se a gente pensar um É e triplo, verdade. se são A dois, gente a tem gente que. É, a gente tem que ficar pode falar. atento às tendências deles, né, Flávia? Um olhar assim como um espírito eterno mesmo, né? Que já tem ali uma bagagem, a gente tem que observar o que, que tem de tendências ali que a gente tem que segurar, que a gente tem que direcionar para um outro lado ali, é bem delicado. Pensa que é fácil, né? E a Ser gente mãe e vê esses pai, sinais, né? A gente vê esses vê. sinais. Eu acho engraçado, a gente conversa aqui, vô e vó, acha tudo santo, acha tudo anjinho. E não, imagina, né? E a gente que passa, a gente vê ali todo sinalzinho que vem e fala, nossa, como é parecido comigo nesse determinado momento. Olha só como eu tenho que melhorar para dar o exemplo. Né? Olha como a gente tem que ser Verdade. tolerante. Olha só. Aham, com certeza. Né? A gente, nossa, é uma transformação, né? E, e a gente tem que se perdoar. Assim. Eu vou ler o último trechinho aqui, o último bloco que a gente tem aqui embaixo, né? Que eu até Tá, coloquei hoje olha no só. post. Aham. Pode Não, falar. pode falar. Não, eu ia falar, olha só, a gente acabou até falando um pouco dele, mas pode ler que a gente fala mais. Não julgue que semelhante instrução seja assunto unicamente para você, que ainda se acha na Terra. Se você acredita que os chamados mortos estão em paz gratuita, o engano é seu, porque os mortos, se quiserem paz, que aprendam a sair de si mesmos e servirem também. Ah! Uhum. Que sem perceber a gente já deu uma comentada sobre isso, né? Oh, Na nossa, verdade, me lembra de André Luiz, né? Nosso lar. aham, a gente não, a gente já deu uma estudada, a gente não pode mais pensar assim. Mas vamos supor alguém que ainda não estudou espiritismo, né? Está começando, às vezes tem uma falsa impressão de que, depois que eu desencarnar, tudo vai ficar claro na minha frente, eu vou enxergar e eu vou, né, me transformar num outro ser. Não vai acontecer isso. Vai acontecer, vai permanecer exatamente como você é. A E diferença é quem que vai você lá vai estar se. também com você no plano espiritual também vai continuar igual,
Porque ninguém Vai, vira santo, não, é. exatamente, exatamente. A diferença é que lá a gente vai enxergar, sim, porque a comunicação entre os espíritos não necessariamente é pela voz, pela fala, vai ser via Uhum, pensamento. sim. E dependendo do grau evolutivo, é claro. Mas ali a gente vai estar exposto. Além de a gente continuar os mesmos, a gente vai talvez enxergar depois de um tempo ali daquele que a gente vai ter de adaptação, readaptação ao plano espiritual, né? A gente vai conseguir enxergar talvez o que a gente não goste tanto no outro e eles na gente. Então a gente tem que ser mais ainda o exercício da indulgência, né? É que E a do gente perdão. pensa, né? Aí você vê lá o pessoal lá, a novela Viagem, que passou de novo, né? Aquele campo verdinho, cheio de árvore, de frutos. Aí o pessoal fica sentado, fazendo nada o dia inteiro, né? Só descansando. Ai, é o paraíso aqui, né? Aí Aham, vem André Luiz no nosso lar e vê, né, que tem o tal dos bônus hora, que tem uma sim. remuneração espiritual para você ter também direito a certas coisas, né? Uhum, E se você ficar sentadinho ali, a escolha é sua. Assim como também é a escolha sua passar aqui por essa encarnação somente de passagem, né? O seu livre-arbítrio. uhum. Você faz o que você Tem, quiser. é verdade, tem no. Você mencionou o Nosso Lar, né? Tem no filme que aparece aquela cena da mulher que quer conquistar o direito de visitar os parentes na Terra. E Uhum. aí perguntam para ela, né? E o que que você tem feito por aqui? Já achou algum serviço útil? Ah, pois é. Tudo para ela parecia muito É, pesado ou muito chato de fazer, né? é Ela já muito tinha passado lá 10 anos. cansativo, né? Foi pulando, né? De lugar em Aham, lugar. Parece a gente com emprego, né? Quando a pessoa não tá feliz, fala, eu tava nesse lugar, mas a pessoa era tão chato. Então, gente, é assim também no mundo espiritual. Então, o problema não são os outros, somos nós, né? muitas vezes está na gente. Só falta a gente saber ver, né? Com É verdade. certeza. E aí ela não consegue, né, o benefício, né, Camila? Não. Termine continuando, né? Porque ela tem poucas horas de trabalho, ficou uma Uhum. determinada hora, ela largou um dos empregos lá do trabalho e resolveu É. pensar, né, na vida e ficou por lá Aham. pensando, acho que por quanto que ela tinha, acho que uns 3 anos lá, ela tinha anos lá, né? E Não, ela tinha eu me lembro de pouquinho 10 anos, mas eu não tenho 10 certeza. anos, então. Mas não tinha trabalho para nada. Ela tinha trabalhado, sei lá, 2 meses, se você pensar aqui na Terra. Então, Uhum. trabalhou muito pouco, né? E aí é difícil, né? Conseguir também evoluir. E o objetivo é nessa evolução. E a gente sabe que é esse caminho do bem, como disse aqui, né, no Paulo diz no Evangelho, que são Uhum. espíritos, mas com maior evolução, que já conseguem perdoar, fazer amar o próximo, fazer o bem. E se a gente tem algum rancor, alguma mágoa, isso também trava a nossa evolução. Então é como obrigação, sim, a gente aprender a desculpar, a perdoar e não ficar guardando mais essas mágoas. Então todos os Uhum. 15 aqui, 14 que estão aqui, vocês já têm esse conhecimento hoje. Né? O que vamos fazer com esse conhecimento? Porque, né, não adianta estar aqui só falando e não agir, né? Falou, É mas eu verdade. ouvi. Essa. Aí chegar lá no mundo espiritual, eu lembro daquela live com a Flávia e com a Camila, que elas falaram disso. Ah, mas o que você fez? Ah, não fiz porque o Uhum. pessoal lá é muito difícil, o pessoal da minha família é difícil demais. Elas não conhecem eles para saber, né? Aham. E a gente arruma um monte de desculpa, né? Então vamos É, pensar no que você pode fazer. agora que já ouviram, não tem mais como dizer que não sabia. Já Não tem. era. Deixa eu só fechar aqui. Vamos fechando, já encerrando. Deixa eu só agradecer quem está aqui. Babi Uhum. Aloísio, Martiele, Mocidade Espírita André Luiz, João Carlos, Linda Mi, manhã da Babi, Imaculada, Lilian, Mica, o Fê, Tosini, Carol, Rosainer, que é amiga da Martiele, e a Patrícia, nossa amiga também de Araraquara. Legal. Bom, considerações finais, Camila? Mais algo que você queira falar? Quer falar um pouquinho do intermédio para aproveitar que o pessoal está aqui para divulgar? Como Não, é que estão pode as ser, pode ser. coisas? Não sei se a gente tem tempo ainda. O Aloysio chamou atenção pelo tempo do Instagram. Deixa eu ver. São 9 e 9, acho que dá. Pode Tá. falar. Não, o Intermédium é um projeto que já está reunindo pessoas de vários locais do Brasil.
estão participando, para juntos a gente construir um sistema para para socialização das casas espíritas e dos frequentadores. A gente convida, né, quem quiser participar com a gente da equipe de trabalho, pode ser da área de informática ou não necessariamente, pode ser da área de marketing, pode simplesmente querer entrar lá no grupo com a gente para ver no que pode ajudar. Todos estão convidados, porque quanto mais gente a gente tiver na equipe ajudando, melhor. Podem entrar em contato pela página do Instagram, pode ser comigo, ou pelo @intermediumapp, tá? E aí mandem uma mensagem por lá que a gente passa as instruções de como fazer para participar. E também queria agradecer por estar aqui, Flavinha, sempre muito bom estar com vocês, com você especialmente. Na verdade, a gente está sempre junto todo dia se falando, né? Sim. Mas é sempre muito bom, é maravilhoso. A oportunidade de estar aqui, de a gente estudar juntos, de aprender, né? E só agradecer mesmo. Muito obrigada. Eu que agradeço que venha mais vezes, né, junto com a gente, saber que está sempre aberto o convite, né, dentro das suas possibilidades. E a gente vai tentando, né, fazer esse bate-papo gostoso, mesmo com um tema pesado desse, né, que é de desculpar, do perdão, né, não é uma coisa tão fácil assim da gente, principalmente falar da prática. Mas a gente vai tentando tornar um pouquinho mais leve, fazendo o pessoal participar, mas muito bom mesmo, viu? Obrigada, viu, Camila, pela companhia. Gratidão. Beijão. Um beijo para vocês, para todos vocês, e fiquem com Deus. Até mais, Beijinho. pessoal. Boa noite. Até. Tchau, tchau. Boa noite. Tchau.